Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não é Podcast. Para você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. É interessante, esse dia eu estava assistindo o Nosso Lar, né? E logo no início do Nosso Lar, o André Luiz aparece no umbral. Sim. E ele passa ali um tempo no umbral, Tá? depois ele é resgatado. Quando a gente conversou aqui em uma outra oportunidade, você falou que, acho que você tinha mencionado que quando o espírito ele desencarna, ele logo é amparado. Não, eu falei isso em condições normais. Lembra? Eu até usei essa expressão. Não, tá? igual o cara que foi assassinado lá no Rio, por exemplo. Então, mas são as condições de cada um. Uma pessoa em condições normais, o que eu chamo de condição normal, Felipe? Tem qualidade, tem defeito. A média dela é uma média humana normal. Tem uma assistência, mas tem gente que é mais complicado. O André Luiz, ele era alcoólatra, era pavio curto e brigão, e ao mesmo tempo era um médico sanitarista genial, mas ele era pavio curto, casca de ferida emocionalmente. Ele não era uma pessoa normal, além do álcool pegando ele, tinha essa exacerbação emocional violenta. Ele desencarnou e não ficou legal. Quer dizer, o conteúdo dele não deixou ele ficar legal. Então você pode ter um amparo, mas você está fora, está impermeável aquela energia. O André Luiz, no Nosso Lar, que foi publicado em 1940, então ele refletiu um pouco do campo energético do Rio de Janeiro na década de 1930. Sim. Né? Então, você vê que no Nosso Lar, que ele disse que foi fundado por portugueses, tem vários nomes que a gente nem usa. Por exemplo, Lísias, Calderaro. Porra, não tem um Zezinho? Não tinha, porque é influência ainda portuguesa da corte na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital no século XIX, até a década de 30 ainda tinha uma influência forte. O Brasil só foi entrar no século XX da década de 30 em diante, porque até então usava a referência ainda da corte portuguesa no Rio de Janeiro, ainda do século XIX. O André Luiz se vê num ambiente pesado que ele chamou de umbral. Felipe, a palavra umbral depende do contexto. Se você pegar um dicionário, umbral significa divisória, barreira, limite, significando que entre o plano físico e o plano extrafísico existiria uma barreira intermediária que reteria corpos espirituais grossos, não deixando passar, retendo. Tipo o imposto de renda do astral, cara. Ficou preso na malha, né? Porque o corpo espiritual é muito denso. Aí os mentores não conseguiram pegar e levar. Então ele chama esse lugar de umbral no sentido de ser uma barreira energética. Só que a palavra umbral, ela pode ter outros sentidos, né? Divisória, limiar, átrio. Se você pegar um dicionário, tem vários sentidos. Mas aqui no Brasil, na área espírita, a palavra umbral ficou associada a plano astral inferior, plano espiritual. Sim, atrasado. Ou o inferno, que você vai pegar em inglês hell, que vem do verbo to hell, que é circundar com um muro, separar. Então, se você pegar na Grécia, como é que era o nome? Hades, né? Os mundos inferiores. Era o Guirrina dos judeus, o lugar de trevas e ranger de dentes. Em contrapartida, toda a tradição também fala de planos espirituais elevados. É o Campos Elíseos dos gregos, é o paraíso, é Sky, Heaven, plano espiritual superior, plano mental. Então as nomenclaturas elas vão mudando. O umbral no Brasil, por causa da série Nosso Lar, o plano astral inferior, onde ficam retidos as pessoas que a média fica desequilibrada, não tem como passar para um plano mais acima. Até purgar aquilo, quando está na hora, é resgatada para um plano mais acima, para daí seguir o caminho. Mas outra coisa interessante, então, vamos lá. Dentro do Brasil, acho que é o país mais espírita do mundo, né? A nível de espiritismo, sim. Agora entenda, fenômenos espirituais são estudados por várias áreas. Não, sim, eu digo espiritismo. O ocultismo é de um jeito, a nível de espiritismo, o Brasil é o país mais espírita do mundo. E outra, a Umbanda não é o espiritismo, a Umbanda é a Umbanda, e a Umbanda é brasileira também. Sim. É bom considerar isso. Eu quero entender o seguinte, vamos supor, o umbral, ele é para o nosso planeta inteiro? O universo é um para todo mundo, tá? Tá. Você tem um plano extrafísico em volta de um planeta. Todo mundo que está encarnado está sujeito à ação dessa energia. Como a gente está sujeito a viajar, no umbral a gente tem espaço da mesma maneira. Exatamente. Você pega um avião, vai lá para Nova York. Vai um monte de pessoas, judeu, cristão, dentro do mesmo avião. Os planos em torno fazem parte. E eles são comuns a todas as pessoas.